Olá, eu sou o professor Victor Biazon e agora eu te convido para discutirmos sobre negócios inovadores e startups. Eu sou administrador, com mestrado em administração, doutorado em comunicação social, um amante de tecnologia e agora a gente vai discutir dois assuntos que estão sim muito relacionados, o empreendedorismo e a inovação. Vamos conhecer o nosso plano de aula. Trataremos a inovação na perspectiva inovadora e vamos trabalhar com 3 tópicos. Apresentar conceitos de empreendedorismo vinculados à inovação, conceituar inovação, seus tipos e também incluir características como inventividade, criatividade e processo inovativo e, por fim, destacar os fatores motivacionais que levam empreendedores a empreender. Vamos lá? Primeiro tópico, então, empreendedorismo e inovação. Soluções inteligentes para atender ao mercado. Antes de mais nada, é importante que nós conheçamos ou retomemos aqueles velhos conceitos de o que é ou quem é o velho ou novo empreendedor. Quais características tem esse sujeito? Então eu trouxe aqui. O empreendedor é aquele indivíduo ou grupo que desenvolve novas combinações em suas organizações, contudo, já existentes, envolvendo 3 dimensões: o risco, a inovação e a proatividade. Então vejam que já no conceito de quem é o empreendedor, nós já vemos ali a figura da inovação. Mas também podemos dizer que o empreendedor é aquele que assume riscos e começa algo novo. Então nós já temos aí 2 vertentes. Aquele sujeito que empreende em uma organização já iniciada e aquele sujeito que empreende em algo novo, em uma nova organização. Além de tudo, ele tem como características força de vontade, persistência, comprometimento e inovação. Então veja que mais uma vez a palavra inovação surge aqui, não deixando de fora ter paixão por aquilo que faz. Quando a gente faz aquilo que ama, a gente não trabalha, não é verdade? A gente simplesmente se diverte. E por fim, trago a característica do aproveitamento de oportunidades como a essência do empreendedorismo. Então, aquele cara visionário, aquela pessoa que consegue perceber oportunidades e tem ideias inovadoras para suprir algumas lacunas no mercado. Então, agora que a gente já começou ou relembrou quem é esse sujeito empreendedor, a gente pode então fazer essas diversas comparações entre a inovação e o empreendedorismo. Então, pensando em novos produtos, serviços, novos mercados ou renovando a forma como processos e métodos de trabalho eram feitos, a gente pode pensar que inovar é fazer ou um produto, ou um processo, ou pensar esse mercado de uma forma diferente. Então, fazer diferente já é uma inovação. De repente, você lava o seu carro de uma forma convencional, mas você percebeu que consegue gastar menos água e menos tempo se você utilizar um outro instrumento. Vou dar um exemplo que é o que eu faço às vezes em casa. Sabe aquela espuma, aquele rodinho de passar cera no chão? Às vezes eu lavo o carro com aquilo ali, jogo uma água com detergente e esfrego. Eu economizo tempo, sim, lavando daquele jeito. É uma inovação na forma com que eu lavava o carro anteriormente. Então eu não preciso ter uma inovação radical ou disruptiva. Eu posso fazer pequenas implementações, mas isso já é considerado inovação. E aí, vinculando o empreendedorismo com a inovação, a gente vê a ligação atual entre a criação de negócios, o desenvolvimento de soluções rápidas para atender demanda por algo novo ou reformado. Então vejam essas 2 palavras que são importantes para o nosso entendimento. Algo novo ou algo reformado. Eu posso criar algo do zero, eu posso inovar desenvolvendo uma coisa inédita, ou eu posso inovar e empreender no mercado, reformando, refazendo, melhorando, redesenhando coisas já existentes. Seja um produto, seja um modelo de negócio, seja um processo de fabricação, por exemplo, ou até o processo que você utiliza para lavar o seu carro. Então isso faz parte da inovação, desenvolver algo novo ou reformar algo já existente.
E aí, de repente, está difícil para nós materializarmos esse entendimento. Para facilitar, eu vou unir empreendedorismo e inovação a partir de um exemplo que certamente todos nós conhecemos. O GPS é um exemplo. Há muitos anos atrás, eu saí aqui de Maringá, fui para a cidade de São Paulo e não existia GPS naquela época. Era no mapa físico mesmo. Era um transtorno total. Alguém muito inteligente percebeu, por que não então criar um aparelho que possa facilitar o nosso caminhar, facilitar a nossa trajetória? Então surgiu o GPS. É um produto que liga a tecnologia, que liga o empreendedorismo e, claro, é um processo de inovação. Outra coisa também que ainda é um melhoramento do GPS, como exemplo trago o Waze, considerado o maior aplicativo de navegação e trânsito do mundo e funciona como uma comunidade. Então eu evoluo do GPS, algo um tanto quanto estático, ele tem uma função única de nos direcionar para o Waze, que além de nos direcionar, ele ainda nos permite, entre aspas, dialogar com outras pessoas, com outros usuários. Por quê? A política do aplicativo se baseia em construirmos juntos, em melhorar o trânsito e proporcionar aos usuários diversos recursos para melhorar a sua viagem. Então não é só dizer siga à direita ou siga à esquerda. Pelo Waze, para quem nunca utilizou, a gente sabe se tem acidente, a gente sabe se tem radar, a gente sabe onde tem postos de combustível. Então ele nos facilita o caminhar no sentido de nos dar a direção, mas também de nos avisar. E outros usuários, eles contribuem. Só o fato de passarmos por uma determinada rua e ali teve um acidente ou ali tem um buraco na pista, essas pessoas conseguem informar o aplicativo e o aplicativo te informa de que ali naquela localidade há algumas características que não são corriqueiras. Então, para quem não conhece, vamos apresentar de uma forma mais direta o Waze. Pegue a melhor rota todos os dias com ajuda em tempo real de outros motoristas. Isso daqui está escrito no próprio site do Waze. Caso você queira, tenha a curiosidade de clicar lá, ele traz isso como política. Você vai conseguir chegar ao seu trajeto, ele vai te apresentar o melhor ou o menor caminho, o mais curto, mas também o melhor caminho, aquele que oferece menos contratempos, menos acidentes, menos quebra-molas ou menos trânsito. Ele contribui com informações de trânsito em tempo real para a sua comunidade. Então, como eu disse, eu posso passar por determinado lugar e perceber, o próprio Waze, o próprio aplicativo percebe que tem postos de combustível ali, que teve um acidente ali, e ele já pode te redirecionar para um outro caminho, porque ali vai ter um tempo maior para o tráfego, porque tem um trânsito mais pujante. Alertar acidentes e outros perigos que você possa encontrar no seu percurso. Alertas em sua rota de postos de combustível e os postos mais baratos e que estejam próximos de você. Pode adicionar amigos, compartilhar locais e manter outras pessoas informadas sobre seu horário de chegada. Então veja, do GPS para o Waze, quanta evolução. E isso é o quê? Nós tínhamos um produto, ele foi melhorado, ele passou por inovação, sim, salabim, não foi mágica não, mas foi processo, usando tecnologia de melhoramento de algo já existente, ou reformado, como vimos no slide anterior. E a inovação é justamente isso. O GPS não atendia mais, ou não nos atende mais, porque nós temos algo melhor. Nós demandamos algo mais, ou nós necessitamos de mais informações. O GPS ainda existe, mas nós temos produtos que evoluíram, que atendem o básico, que é o tráfego, nos dá a direção, e ainda oferecendo alguns plus. Por isso, evoluiu. Falando um pouco mais então sobre essa união entre a inovação e o empreendedorismo. Decidir é converter informações em ações. A decisão é uma ação tomada com base na apreciação das informações. O ser empreendedor, para que ele possa tomar uma decisão, ele não pode pensar no eu acho, ele não pode trabalhar com o achismo. Ele precisa
cavar dados, transformar esses dados em informações e a partir delas ter indicadores suficientes para falar, então eu posso ir por esse caminho ou não, eu vou por esse caminho aqui porque vai me trazer mais rentabilidade. Ou percebendo necessidades da sociedade, que tipo de produto ou serviço a gente pode desenvolver para resolver esse problema ou para proporcionar mais comodidade para esses sujeitos. Então, o ser empreendedor, ele capta oportunidades e ele pode fazer isso desenvolvendo algo novo ou melhorando algo que já exista. O empreendedorismo, então, tem como foco principal alguns fatores, que são a identificação e análise de oportunidades. Então, não é qualquer ideia que vai ser uma excelente oportunidade de negócio, porque às vezes a gente é meio biruta e tem ideias mirabolantes e acha que aquilo vai revolucionar o mundo, mas aquilo não necessariamente é uma oportunidade de negócio. O empreendedorismo também apresenta a busca por inovação, então olha aí novamente a ligação, o vínculo entre empreendedor e inovador. Preparação e utilização de um plano de negócios. Então, no modo convencional, e aí durante o nosso papo você vai perceber que eu vou falar muito modo convencional e o modo inovador, porque no conceito básico, nas premissas básicas do empreendedorismo, o plano de negócios é a base de tudo. E quando a gente for falar em startups, o plano de negócios ele não é necessariamente a base. A gente vai trabalhar com modelos de negócio e não necessariamente plano de negócio. E por fim, orientação quanto a gerenciar e fazer a empresa crescer. Então veja, eu não posso me considerar empreendedor se eu simplesmente, ou dependendo da linha literária que a gente siga, se eu simplesmente crio algo novo. Eu também preciso ter características e estar orientado a obter lucratividade, a fazer com que esse meu negócio prospere, fazer com que o meu negócio cresça. Ainda então sobre a ligação entre inovação e empreendedorismo. Peter Drucker, em 1987, veja, eu era uma criancinha nessa época, ele já afirmava que o empreendedor busca a mudança criando algo novo, sendo inovador e transformando valores. Isso quem nos traz é o Martins na sua publicação de 2013, mas ele se refere ao Drucker que lá em 87 já fazia esse vínculo, já comparava ali que o empreendedor ele precisa ser inovador, ele vai transformar coisas, ele vai agregar valor a produtos, agregar valor a serviços. Vamos dar um exemplo prático. Esse nem é de tecnologia. Gastronomia. Se você, antigamente, se oferecia um arroz com feijão, um bife e um ovo frito, beleza. Mas agora, para você ser um chefe ou um gastrônomo e você trabalhar com um cardápio inovador, você pode servir o mesmo arroz e feijão com bife e ovo frito, mas você vai gourmetizar esse prato. Você vai colocar ali um cream cheese, você vai colocar ali um queijo, uma ricota para dar um sabor diferente, para implementar este prato que antes já era gostoso e com essa inovação ele agrega valor. Então ele gera valor a mais, ele maximiza o valor por simples inovações que são empreendidas nesse prato, seja nesse produto ou seja em um serviço. Então só por essa fala, só por essa frase aqui do Peter Drucker, a gente já consegue ligar a inovação ao empreendedorismo e vice-versa, ligar o empreendedorismo à inovação. Vou repetir, criando algo novo, buscando mudanças, sendo inovador e transformando valores. O empreendedor evolui por meio de um processo constante de tentativas e erros. E cá entre nós sabemos que isso não é muito fácil. Eu tento, erro, vou desistir? Não, eu vou tentar de novo. É igual a criancinha quando está aprendendo a andar. Ela tem um pouco de medo, mas ela fica em pezinho ali nos objetos da casa, aí ela vai tentando, dá aquela escorregada, cai, mas ela vai de novo, levanta, tenta, cai, machuca o joelho, chora, levanta, e assim vai, até que acerta. O empreendedor também passa pelo mesmo processo.
Ele vislumbra uma oportunidade, ele tenta, pode ser que ele cometa erros, que ele caia, mas ele se reergue. Ele se ergue novamente para que ele possa construir essa sua ideia de uma forma melhorada. E se eu estou melhorando, eu estou inovando. O avanço do sujeito empreendedor acontece, então, a partir das descobertas. O próprio Zuckerberg, o dono do Facebook, o criador do Facebook, ele não criou a plataforma como ela é hoje. A cada dia, vamos contar a história assim, ele foi implementando, ele foi descobrindo novas possibilidades de incluir itens, de incluir características nessa plataforma, no Facebook. Assim como os diversos produtos, assim como os diversos estabelecimentos. A partir das descobertas, ele vai melhorando o seu empreendimento, vai implementando, vai criando, vai colocando, vai unindo. Para quê? Para agregar ainda mais valor para o consumidor. Esse sujeito empreendedor tem um alto nível de energia e é criativo. Também demonstra imaginação e perseverança, já que a gente falou que é constante tentativa e erro, então ele é perseverante, porque ele erra, começa de novo, até que ele acerte. E ele é dotado de sensibilidade para os negócios. Eu tenho que ter, como dizia o meu pai, como diz o meu pai, porque ele está vivo, tem que ter tino para o negócio. Então, sensibilidade para os negócios. Não está acreditando muito em mim? Então eu vou provar para vocês. Vamos à prova. O GPS não existia, foi criado, passamos a utilizá-lo e foi sensacional. Porém, ele precisou evoluir. Hoje nós temos o Waze, né? Posteriormente foi criado o Waze, como diz, considerado aí o maior aplicativo de locomoção. Mas também o Waze evoluiu e ainda vai evoluir. E aí eu pergunto para você, quem nunca pensou em economizar e ao invés de pegar um táxi, chamou um Uber ou um Uber? Pode deixar no original. Por que eu coloco que o Uber pode ser visto como uma evolução do Waze? Porque no GPS e no Waze você tem que dirigir. Mesmo que você saiba, ele te indique o caminho mais rápido, né, o acesso mais curto, mas é você quem tem que dirigir. E se você resolveu ir a uma festa, resolveu tomar alguma coisa, não dá para ir para casa dirigindo. Aí você pode, através de tecnologia, de um aplicativo que foi imaginado por alguém, pedir ou chamar um Uber. Ele cumpre o te levar para casa, você sabe o preço que você vai pagar, pode escolher se você vai querer dividir ou não dividir aquele mesmo veículo e pode tomar ali uma cervejinha ou outra que você vai chegar em casa em segurança, porque não vai ser você que estará dirigindo. Então o Uber é uma outra ação empreendedora, impregnada de inovação e óbvio que foi uma identificação de oportunidade, de muita inteligência e que tem agregado lucro. Exatamente, tem trazido lucro para muitas pessoas. Então eu considero isso uma evolução do GPS para o Waze e do Waze para o Uber. Por quê? Ele faz aquilo que eu preciso que ele me faça e eu nem preciso dirigir. Ele me leva para casa ou para os lugares e eu não preciso dirigir. E aí vejam que o nosso foco aqui é a identificação da oportunidade. Compreender o empreendedorismo por trás do empreendimento. Quem é o cara, quem é a figura da pessoa que tem a ideia? Quem é a figura, quem é o sujeito que percebe as oportunidades? Então, já que estamos falando nessa identificação, nós temos então que nos remeter lá naquele primeiro slide da caracterização do sujeito empreendedor. Porque é ele quem vai perceber no mercado, opa, o mercado podia ter esse produto aqui, ou o mercado podia ter esse serviço aqui que iria conseguir atender a necessidade ou o desejo de muitas pessoas. Então vamos lá. Há diversas pessoas que, além de suas atividades ocupacionais regulares, além dos seus trabalhos convencionais, posso colocar assim, elas tiram um salário extra como motoristas de Uber para melhorar os rendimentos da família. Todas as vezes que eu peguei Uber na vida, em qualquer lugar,
eu conversava com o motorista para perguntar isso aqui, se ele tinha uma outra profissão ou se ele estava só como motorista de Uber. Eu falo só como se fosse pouca coisa, os caras rodam várias horas seguidas. Mas a maior parte das pessoas, elas tinham um emprego e nas horas vagas, elas também faziam a Uber. Elas também dirigiam, levavam e traziam pessoas para os lugares, justamente para complementar a renda. Aí eu pergunto, esses motoristas, essas pessoas que já têm um emprego e que fazem um extra como motoristas de Uber, eles podem ser considerados empreendedores? E aí eu já respondo que sim. E eu vou justificar essa resposta sim, trazendo esse conceito em destaque no vermelho. Empreendedores são indivíduos que criam uma empresa, mas também quem compra uma empresa e introduz inovações, agregando novos valores. E ainda, um empregado que introduz inovações em uma organização, provocando o surgimento de valores adicionais. Então, esse motorista do Uber, ele é um empreendedor, porque ele vislumbrou oportunidade no mercado. Ele percebeu que a empresa Uber estava crescendo, havia e ainda há engajamento por parte de usuários que preferiam pegar o Uber ao pegar um táxi ou ir dirigindo com o próprio carro. E eles pensaram assim, poxa, olha uma oportunidade aí. Eu consigo tirar um extra para garantir ali uns litrinhos de leite a mais para as crianças, se eu fizer rodar no turno da noite, por exemplo, durante algumas horas, como motorista. Então, eles não deixaram de trabalhar, perceberam uma oportunidade no mercado e estão lucrando com essa oportunidade. Portanto, a gente pode chamá-los sim de empreendedores. E nós? Nós podemos ser empreendedores utilizando inovações em produtos ou serviços já criados por outras pessoas. Basta que saibamos tomar decisões, construir nossa carreira, ser dono da própria rotina, estruturar os negócios e a agenda e ainda identificar a oportunidade presente. Pensando ainda nesses motoristas de Uber, nós falamos daqueles que trabalham regularmente e tiram um extra como motoristas. Mas também há aqueles que só trabalham como motoristas de Uber. Também são considerados empreendedores. Esse é o ganha-pão deles. E eles, para conseguir ganhar mais clientela ou para conseguir ter feedback positivo, porque você sabe que quando você pega o Uber, a hora que você termina seu trajeto, você vai dar a sua avaliação, você vai avaliar aquele motorista. Quanto maior a avaliação dele, melhor ou mais ele cresce dentro da empresa, mais aceitação ele vai ter por novos usuários, porque isso é ranqueado pela satisfação dos usuários ali. Então ele precisa inovar até mesmo em uma empresa que é inovadora. Aí tem gente que tem bala, tem gente que tem chocolate, tem gente que tem água, tem gente que tem ali revistinha, carregador de celular, isso dentro do veículo. É ou não é uma inovação? É ou não é uma inovação na forma de ir e vir que nós temos percebido nos últimos tempos? E isso só é possível porque alguém ou algumas mentes inteligentes pensaram na empresa, outras mentes inteligentes se colocaram à disposição para engajarem nessa grande empresa que é a maior companhia de tráfego sem ter nenhum carro. Eles não têm nenhum carro, eles só têm adeptos. É um aplicativo, as pessoas se cadastram, são aceitas ou não, para se colocarem como motorista e fazer o trabalho de ir e vir, de levar você para os lugares que você quiser. O processo competitivo é percebido como um motor do desenvolvimento capitalista e as inovações são o seu combustível. Então não adianta negarmos, vivemos num mundo capitalista e existe competição. Acabei de falar que o motorista de Uber ele se destaca por ter melhor avaliação ali dos usuários. Essa é a forma de nós ranquearmos. A Unicesumar é vista como uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, justamente porque é percebida pelo Ministério da Educação e também pelos seus alunos por ter esta qualidade. Isso dentro de um mercado competitivo te coloca numa posição de destaque.
E para que você possa aquecer esses motores da competitividade, você precisa ter inovação. O ensino à distância por si só já é uma inovação na forma com que o ensino superior tem sido feito no Brasil e no mundo. Então, a inovação é um combustível dentro do processo competitivo. Mas, de repente, você está ainda se coçando de curiosidade para saber ou para entender o que é, afinal, inovação. Se você tiver que conceituar inovação, como você faria? Eu sou bonzinho, eu já vou te ajudar, trouxe aqui algumas definições. O Stoeckik, ele diz que inovação é um conjunto de processos estratégicos relacionados ao desenvolvimento e renovação dos produtos, processos, serviços, modelos de gestão e de negócios que a organização oferece ao mercado e as maneiras como o faz, de forma a obter vantagem competitiva. Então vejam que não é possível que você não esteja ainda acreditando que empreendedorismo e inovação estão muito ligados. O empreendedorismo é a identificação de uma oportunidade, o fazer diferente. A inovação é por si só o fazer diferente, criar coisas novas ou melhorar coisas existentes. E uma vez que você melhora, você vai ter muito mais chance de ter vantagem competitiva, óbvio, diante dos seus concorrentes. Temos aqui o Porter, também já clássico na área da gestão. Ele entende inovação como um conjunto de melhorias na tecnologia e nos métodos ou maneiras de fazer as coisas. Trago como exemplo, então, novamente, a forma com que a gente se locomove. A gente podia dirigir com mapa de papel. Depois a gente pode dirigir com mapa tecnológico, né? Um aparelhinho. Depois o celular também tem GPS. Depois evoluímos para o Waze. Agora não preciso nem dirigir, porque eu posso chamar um carro, ele me pega onde eu estiver e me leva para onde eu preciso. E também, entendendo da perspectiva de Porter a inovação, o ensino superior, a educação à distância. Diversas melhorias foram empregadas a partir da tecnologia, então nós podemos estudar na nossa própria casa, tendo um professor, esteja ele onde estiver, mas o conteúdo chega até nós por meio da tecnologia. E só para finalizar ali, temos o Gurgel, que fala da aplicação do conhecimento para desenvolver novos produtos e ainda conjunto de novas funções evolutivas que alteram a forma como as coisas são feitas ou com que elas são produzidas. Agora sim, você já sabe muito bem o que é inovação. Temos diversas formas de entendermos essa inovação, seja ela criar algo do zero, seja nós reformarmos algo já existente. E aí eu trago aqui um compilado ainda de informações do que e como essa inovação pode acontecer. De um lado, nós temos que a inovação pressupõe a entrada de 5 novos fatores. A introdução de um novo produto, a introdução de um novo método de produção, a abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de fornecimento de matéria-prima ou a consumação de uma nova forma de organização de uma indústria. Ok, então são 5 formas que pressupõem que haja inovação. Aí, temos outro autor que nos traz basicamente as mesmas características pressupondo inovação, mas ele traz ali alguns itens diferenciados. E eu destaco, primeiro, um novo processo de gestão organizacional. Aqui isso está escrito de uma nova forma, mas a gente pode pensar em gerir as organizações de uma forma diferente. Trago de novo como exemplo o próprio Uber. Não é uma empresa física que tem vários motoristas contratados que ficam ali na empresa esperando alguém chamar. Não, é uma nova forma. Eles gerem essa empresa de uma nova forma, à distância. Assim como você tem o seu conhecimento aí, observa e absorve esse conhecimento à distância. E também aqui um novo modelo de negócios, ou ainda a melhoria dos modelos de negócios já existentes. E para isso a gente deve, além de agregar um valor significativo, tangível para o indivíduo, ou para um grupo, ou para uma organização, ou para um mercado, ou mesmo para a sociedade como um todo. E a gente vai
partindo para entender essa inovação no conceito de empreender. Porque até agora a gente entende o empreendedorismo como aquele ser que cria o próprio negócio a partir de um plano de negócio. Ou o intraempreendedor como aquele ser que empreende ações inovadoras dentro da empresa em que trabalha. Mas a inovação, e pensando em inovação vinculada ao empreendedorismo, ela pressupõe um novo modelo de negócio. Quer dizer, eu pego esse modelo de negócio engessado, você tem uma loja de roupas, você fez um plano de negócio para abrir essa loja. Existe ali o gerente, os vendedores, existe os fornecedores. É um modelo formatado, um modelo já dentro de uma caixinha convencional. Mas eu posso pensar em ter uma loja de roupas com um novo modelo de negócios, com coisas diferentes ou com formas diferentes de gestão. E é aí que a gente vai chegar. Para quem já estudou marketing ou para quem tem um entendimento razoável sobre esse assunto, vai se lembrar que o marketing tem 4 P's: produto, preço, praça, promoção, ou chamado mix de marketing. Como a gente está trabalhando com inovação, a inovação também tem o seu próprio mix. Esse mix pode ser representado aqui por esse esquema. Nós temos o produto, que é a criação ou a inserção de um novo produto ou a melhoria de um produto já existente. Eu posso inovar a partir de um processo. Lembra que eu falei o exemplo de lavar o carro? Eu poderia lavar o carro ali com um paninho, com sabão e água, ou eu posso inovar essa forma. Eu posso lavar ele com aquele rodinho de encerar a casa, mas cuidado para não riscar o veículo. Eu posso ter, dentro do P, de posição, que está ligado ao posicionamento de marketing que a sua empresa tem diante da competitividade, ou eu posso ter uma mudança ou uma inovação dentro de um paradigma. E aí paradigma, de repente, não é uma palavra que está no nosso cotidiano. Por isso que eu coloquei uma setinha aqui. Esse paradigma está dizendo que seriam mudanças no modelo de negócio da empresa. Por que que isso é um paradigma? Porque de repente se você trabalha em uma empresa familiar, onde o seu avô fundou a empresa, e aí ele sempre trabalhou de uma determinada forma, e o seu pai herdou a empresa, que continuou a ser gerida por aquela mesma forma. Aí você fala assim, você começou a cursar o ensino superior, viu que tinha muita coisa bacana para poder implementar e melhorar essa gestão, aí você fala lá para o seu pai, pai, vamos fazer tal coisa? Ah, não, filho, nós sempre fizemos desse jeito, desde a época do seu avô, e sempre deu certo. Isso é um paradigma que muitas vezes a gente precisa quebrar, porque lá na época do vovô, o mundo era outro, a competitividade era outro, a sociedade, os consumidores precisavam ou queriam outras coisas. Agora tudo evoluiu, a nossa empresa também precisa evoluir, por isso a gente tem que quebrar alguns paradigmas, ou seja, de repente, mudar a forma ou o modelo com que o nosso negócio está sendo gerido. E aí eu trago para vocês o que seria essa inovação em modelos de negócios. Trata-se de inovações focadas na relação da empresa com o seu ambiente de negócios, que se traduzem na reformulação dos modelos de negócios existentes a partir de orientações estratégicas corporativas novas, 0 km, ou melhoradas, adotadas pela organização para desenvolver e comercializar seus produtos ou os seus serviços. Assim, abarcam o desenvolvimento de novos negócios que forneçam vantagem competitiva sustentável, porque eu não posso ter vantagem competitiva só hoje, ela tem que me dar sustentação, eu tenho que conseguir continuar pagando as contas. Trata-se da capacidade de imaginar conceitos de negócios drasticamente diferentes ou novas maneiras de diferenciar conceitos de negócios já existentes. E aí, a inovação, a gente vê na inovação o conceito dos negócios. Para que eu possa mudar de paradigmas, para que eu possa mudar modelos de gestão, modelos de negócios, eu preciso utilizar a inovação. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso melhorar determinadas características da gestão da nossa empresa. Por isso que eu quis trazer nesse momento
a tecnologia do Waze, do GPS, do Waze e do Uber. Porque a forma com que o Uber, a empresa Uber é gerida, ela quebra paradigmas do que nós entendemos como uma empresa convencional. Assim como também o próprio Airbnb, que para quem não conhece, é um aplicativo onde você consegue buscar hospedagem na casa de outras pessoas em todos os lugares do mundo. As pessoas colocam a sua casa à disposição para você, pagando uma diária, ficar lá por quantos dias você contratar. Assim como a Uber é a maior empresa de tráfego que não tem nenhum veículo, a Airbnb é a maior rede hoteleira que não tem nenhum quarto de hotel próprio. Por quê? É a casa de outras pessoas. As pessoas alugam quartos, alugam suas casas para que você possa ir conhecer, de repente, uma cidade nova ou ficar hospedado por questão de estudo, trabalho, pagando um valor diferenciado. Até academias de ginásticas nós temos assim. Você baixa o aplicativo e consegue, de acordo com a localidade que você está, tem uma academia que faz parte, né, desse aplicativo, ela está embutida nesse aplicativo, você pode ir lá malhar. Assim como também hoje você pode pedir comida sem necessariamente entrar no site daquela empresa X para pedir a comida. Eu posso pedir comida pelo iFood. Então as empresas elas se conectam ao iFood e você pode escolher um cardápio super variado e receber na sua casa ou onde você quiser o prato de comida escolhido. Esse modelo de negócios é ou não é diferente do convencional? Antes nós tínhamos o hotel convencional, a academia convencional, o táxi como modo de transporte convencional e pedir comida do modo convencional. Era essa a estrutura. Hoje nós fazemos isso de forma diferente. Por isso, a inovação em modelos de negócio. Aí, de repente, é importante a gente desmistificar ou diferenciar invenção, inovação e criatividade. Aí eu preparei um quadro para melhorar o nosso entendimento. Criatividade é um processo intrínseco ao próprio funcionamento do cérebro. Tem gente que é muito criativo, tem gente que não consegue pensar em nada diferente. Pensa dentro da caixa sempre, né? Que tem aquele pensamento bem convencionalzinho. É a manifestação de comportamentos que expressem o pensamento divergente em grau notável. Ou seja, eu faço coisas de forma diferente. Eu sou criativo. Invenção. Uma invenção é a descoberta de um novo instrumento ou de um novo processo. Algo que até então não existia. Então, quando eu falo invenção, eu inventei algo, é porque aquilo não existia antes. Eu criei, eu tirei do zero. E a inovação? A inovação, ela pode ser a percepção de algo que não está bom e precisa ser melhorado, mas eu também posso inovar inventando coisas. Eu posso criar um produto que até então não existia. Mas também tem formas distintas de inovar. Eu posso inovar por reduzir custos do meu processo de produção, eu posso inovar por reposicionar a minha empresa, eu posso inovar por melhorias, por adição de coisas, igual eu falei da receita lá do pratinho de comida. Eu coloquei um cream cheese lá no arroz com feijão, eu estou inovando, estou adicionando coisas naquela receita tradicional. Inovação por meio de novas linhas de produtos, inovação por produtos totalmente novos, que daí eu estou também inventando. Então existem diferenças entre criatividade, invenção e inovação. E o que vem a ser então a inovação empresarial? Esse processo ele é sistêmico, engloba dimensões de um negócio, incluindo processos desenvolvidos pela empresa para criar e entregar valores aos consumidores. Por que eu vou inovar? Se de repente está tudo muito bem, está com baixa competitividade, eu posso pensar, não preciso fazer nada diferente, do jeito que está, tá bom. Ok, a Kodak pensava dessa forma e olha onde ela está hoje. Então é necessário que a gente pense a inovação empresarial. E essa inovação não são atos isolados, ela é um processo sistêmico. E quando eu falo sistêmico, é porque envolve um conjunto de etapas,
É porque tem que haver um caráter integrativo, eu integro várias competências, várias percepções para inovar. E existe a relação entre diversos atores. Eu não falo só com uma pessoa, eu preciso me comunicar com diversos setores, diversas áreas, para que esse processo de inovação empresarial aconteça. E por ter esse entrosamento, a gente diz que ele é sistêmico. E aí existem esquemas para facilitar o nosso entendimento do que vem a ser esse processo sistêmico, porque tem ciclos. Esse é um esquema não linear, que começa de fase, aí essas fases podem variar da criação, da geração, da implementação ou da adoção de um novo comportamento ou de um novo ingrediente. O que seria o social? A sociedade que vai consumir ou que vai perceber essas inovações. São as empresas, são as pessoas, são os nossos clientes. Quais são os meios que eu vou utilizar para trabalhar esse processo de inovação empresarial? Eu vou precisar de tecnologia, eu vou ter que ter ideias, eu posso inventar coisas, eu posso criar coisas. Natureza. Que tipo de natureza vai ser essa minha inovação? É uma natureza incremental? O que é incremental? É quando eu incluo, eu adiciono detalhes a um produto. Então eu estou incrementando. Eu estou fazendo um cappuccino, mas não, eu estou incrementando esse cappuccino colocando um chantilly. Semi-radical. É uma mudança um tanto quanto drástica, mas ela não chega a ser disruptiva. Ela não muda totalmente. Falando do cappuccino, eu coloco o cappuccino, coloco ali o chantilly e coloco uma cerejinha. Ou eu coloco uma bolinha de chocolate. Eu estou fazendo uma inovação semi-radical. Eu descaracterizo um pouco o que é um cappuccino tradicional, implementando outras coisas. Ou eu posso ter uma inovação de natureza radical, que é disruptiva. Até então era feito de uma forma e agora é feito de uma forma completamente diferente. Por isso que é radical. Qual que é o tipo de inovação? Estou inovando no meu produto, que é novo, no meu processo produtivo, eu estou inovando em marketing, no meu posicionamento empresarial, ou eu estou inovando naquele paradigma da mudança de modelos de gestão? E por fim, quais são os objetivos da minha inovação? É ter sucesso? É me diferenciar? Ou é competir de uma forma um pouco mais agressiva? Então esse é um esquema não linear, é um diagrama de requisitos essenciais ao processo de inovação. Mas nós também temos um esquema interativo como o processo de inovação empresarial pode acontecer. Por que que é interativo? Porque ele não é simplesmente interno. Ele busca informações lá fora. E olha onde que ele busca informações. Na pesquisa. Como estudantes, muitas vezes, a gente não gosta de... eu não quero fazer pesquisa, eu não quero escrever artigo científico, não quero fazer isso. Mas olha o quanto é importante você pesquisar. Seja você ir lá para a rua fazer pesquisa com dados primários, você coletar, ou você buscar dados que outras pessoas já pesquisaram, que estão publicados, mas você usa essa pesquisa para conhecer melhor o seu mercado potencial, para poder pensar a invenção de um projeto de produto, de um projeto de serviço, e assim, trabalhando com um projeto detalhado, testando esse produto novo, ou esse processo novo, fazendo um reprojeto, caso algumas arestas tenham ficado ali sem serem aparadas, você precisou melhorar um pouquinho e fazer novamente o processo. E depois a distribuição e comercialização desse novo produto ou desse novo processo. Então veja, a gente trabalha de uma forma interativa, buscando no mercado, buscando lá fora, buscando dados para conseguir melhorar a minha ideia, que por si só já era bacana. Mas eu busquei dados para me dar mais segurança de que aquilo teria mais chance de sucesso. E aí a gente de repente precisa entender, de repente você está pensando em empreender, quais seriam os fatores que motivam pessoas, que motivam empreendedores a pensarem de forma diferente, a pensarem fora da caixa? A teoria nos traz fatores motivacionais e fatores higiênicos que provocam a motivação, a satisfação ou a insatisfação. Os fatores motivacionais apresentados pelas teorias, elas estão relacionadas ao trabalho em si,
à realização de fazer as coisas, a conseguir se realizar, a ser reconhecido. Já os fatores higiênicos estão relacionados às condições que nós encontramos no desenvolvimento do trabalho, como, por exemplo, um ar-condicionado, um salário interessante, benefícios, uma cesta básica. Então, nós temos aqui que os empreendedores, eles podem ser motivados para não terem satisfação ou para se sentirem satisfeitos. Mas são os fatores higiênicos, é a condução da coisa em si, que pode nos deixar insatisfeito ou ainda não nos trazer nenhuma insatisfação. Veja a diferença. Eu posso ser satisfeito ou não me satisfazer, ou eu posso me insatisfazer. Isso de acordo com a teoria. E aí pensando, isso você já sabe, a gente pode empreender por oportunidade ou por necessidade. Por oportunidade é quando a gente vislumbra a possibilidade de ter um lucro em determinado setor. A necessidade é quando você perdeu o emprego, não tem como sustentar a casa e vai trabalhar com o que aparecer pela frente. Não conseguiu emprego? Então a gente vai, eu sei costurar muito bem, então eu vou costurar e vou fazer roupa para outras pessoas. Eu sei pregar botão muito bem, é o que eu sei fazer, eu vou pregar botão, vou querer ser contratado para pegar botão para as outras pessoas. Isso é empreender por necessidade. A teoria ainda nos diz diversos fatores que podem motivar o sujeito a empreender. Mas eu quis saber na prática. Eu entrevistei alguns empreendedores de startups, perguntei para eles o que motivou eles a abrir ou a pensar em criar uma startup. E aqui estão as respostas. O empreendedor A disse que sempre gostou de empreender e acreditava que a ideia que ele tinha, se ele tivesse a ajuda de outras pessoas, ele podia formar um time. O empreendedor C disse que as necessidades do mercado e as oportunidades emergentes em se tratando de startup, inovação e tecnologia. Então, como ele estava antenado, ele quis empreender por isso. Já o último diz que sempre foi guiado pelo propósito de democratizar o acesso a energias limpas. Já estava testando algumas ideias de negócios com energia solar e ele queria expandir isso. Ele pivoteou alguns modelos de engenharia dos projetos para startup de créditos e fizeram ali a gestão de clientes que ganham acesso ao crédito de energia limpa gerados em usinas renováveis. Esse já foi bem mais específico no porquê, no que o motivou a empreender. Então, isso aqui são resultados que a gente coletou na prática. Nós vamos conhecer mais características desses empreendedores de startups, mas isso vai ficar para um outro momento. Por enquanto, o que a gente precisa ter entendido? Que empreendedorismo e inovação estão muito juntos, desde o seu conceito, da sua concepção, até a sua prática. E que se você quer empreender de uma forma moderna, dentro do conceito de empreendedorismo moderno, vale a pena pensar em startups. Como que você vai utilizar a tecnologia, mas primeiro, utilizando o seu tino de empreendedor. Que oportunidades você vislumbra no mercado? Que tipo de produtos ou serviços a sociedade vem buscando? Como que a tecnologia pode te ajudar a desenvolver um produto que vá suprir essas necessidades ou esses desejos? Essa é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse e a resposta disso tudo a gente tem em um outro modelo. Eu sou o professor Victor Biazon, falamos de negócios inovadores e startups e a gente se vê em uma outra oportunidade. Um grande abraço, tchau, tchau.